Quando a gente fala de posicionar uma marca, a explicação mais simples, quando a gente olha para a literatura principalmente, trazendo para a realidade, é quando você encontra aquele espacinho dentro do mercado que ninguém está ocupando e a sua marca pode ocupar ali. Essa é a definição mais pura e simples. Só que esse posicionamento dentro do mercado precisa refletir no consumidor. Na cabeça dele, você também tem que encontrar um espacinho, na cabeça e no coração, para que quando ele pensar em tecnologia, design, estrutura, qualidade, etc., ele lembre de você e não lembre de uma marca concorrente. O ponto é que posicionar uma marca não é fácil. Pessoas acham que é, mas não é. Principalmente no mercado em que a gente tem vários atributos já associados com muitas marcas. Então, o posicionamento é buscar justamente esse lugar que te torna diferente, ou seja, a diferenciação que acontece entre você e seu concorrente. Só que nesse espaço em que você tenha um posicionamento em que a pessoa lembre de você por uma coisa que seja única. Esse é o papo mais diferente que você vai ter com Galileu Nogueira. Estevam, hoje a gente vai aprender de fato o que é posicionamento de marca. Eu quero que você leia só um pouquinho de quem é esse cara que está sentado com a gente hoje aqui. Vamos lá, estou muito ansioso pelo episódio, inclusive. Vamos lá. Com mais de 14 anos na área de marketing, expert em branding, já trabalhou com grandes marcas como Philips, Oracle e 99. Hoje possui sua própria empresa, a Galileu Branding, prestando consultoria e treinamento para marcas como Ambev, Whirlpool, LiveUp, Cora, além de ser um mentor no Bootcamp de Inteligência Digital da Miami Ed School e professor no curso Branding de Perto. Muito legal. Já está na 10ª. Já está na 12ª turma. Eu estou acompanhando aqui, caramba, velho, que currículo gigante. E também ele pode ensinar muito pra gente, porque também é um podcaster, né? Pois O é. Branding Tudo, que já está no top 20 de categorias de negócios do Spotify, produz conteúdo para mais de 64 mil pessoas em seu Instagram e este ano participou do programa de aceleração no LinkedIn Brasil. Galileu, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, nossa, estou muito feliz. Ansioso para as perguntas, ansioso para a gente bater esse papo. Tem pergunta cabulosa aqui, cara. A gente deixou umas perguntas... É que, na verdade, você não sabe ainda. Como tá no começo do podcast, tem algumas coisas que a gente preparou pra você. Surpresas, eu amo surpresas. Brincadeira. Vamos lá. Cara, a primeira pergunta é que, assim, a gente ouve muito falar sobre posicionamento de marca. E eu vejo que esse é um assunto que, assim, as pessoas têm dificuldade de entender o que é isso de fato, assim. Então, trouxemos você, que é a maior especialista hoje do Brasil, em branding, para trazer de forma clara, né, o que de fato o branding, né? o que de fato é um posicionamento de marca na sua visão, velho. Boa, eu sempre gosto de pensar, na hora de explicar, de tornar o mais fácil possível. E eu acho que um grande ponto da minha didática é justamente essa, de ser simples, das pessoas conseguirem entender através de um exemplo, através de uma explicação bem clara. Quando a gente fala de posicionar uma marca, a explicação mais simples, quando a gente olha para a literatura principalmente, trazendo para a realidade, é quando você encontra aquele espacinho dentro do mercado que ninguém está ocupando e a sua marca pode ocupar ali. Essa é a definição mais pura e simples. Só que esse posicionamento dentro do mercado precisa refletir no consumidor. Na cabeça dele, você também tem que encontrar um espacinho, na cabeça e no coração, para que quando ele pensar em tecnologia, design, estrutura, qualidade, etc., ele lembre de você e não lembre de uma marca concorrente. O ponto é que posicionar uma marca não é fácil. As pessoas acham que é, mas não é. Principalmente no mercado em que a gente tem vários atributos já associados com muitas marcas. Então, o posicionamento é buscar justamente esse lugar que te torna diferente, ou seja, a diferenciação que acontece entre você e seu concorrente. Só que nesse espaço em que você tenha um posicionamento em que a pessoa lembre de você por uma coisa que seja única. Então, quando eu estou falando de diferenciação, para onde vai essa marca? Onde ela está? Quando eu falo de tecnologia, se eu vou para o mercado de tecnologia para celulares, por exemplo. Quando eu falo, no mercado de celular, quem é o celular que tem design? Esse lugar é ocupado por uma marca. Tem uma segunda marca que ocupa ali, mas você não lembra muito dela, você lembra pela primeira. Quando você fala, em relação ao celular que tem boas fotos, você tem um posicionamento muito claro de quem é a marca que tem um celular com boas fotos. E isso se reflete na comunicação. Então, todos os atributos que são inerentes ao mercado, tecnologia, qualidade, durabilidade, eles são inerentes a todas as marcas. Isso não posiciona ninguém. Ter qualidade, ter bom atendimento, isso não posiciona ninguém. Mas o jeito que você fala, a maneira como você fala, a maneira como você comunica, pode ser só sua única, que as pessoas vão lembrar você só por isso. Daí, por exemplo, dentro do posicionamento, não necessariamente é um nicho. Você falou aqui de algumas associações, né? Tipo, celular com design. Isso já seria um terreno fértil. Exato. Tem uma marca que eu gosto muito, que é a After Hype, que é uma marca brasileira de papelaria. E a After Hype, ela é conhecida pelo seu tom de voz
bem debochado. Uhum. É uma marca que o slogan é feito com muita má vontade, para falar que é de fato uma marca ranzinza, fica muito claro o tom de voz dela. Mas quando você olha o produto, é um planner, é um caderno, é uma agenda. Isso em si é igual a todo mundo. Só que a marca que tem uma comunicação engraçada, divertida e debochada, só eles têm. Entendi. Então, o posicionamento, ele pode ser uma questão de nicho. Você pode falar, eu quero conversar com esse público, criando um produto só para esse público. Ok. Mas aí você tem um posicionamento muito mais de produto do que de marca. Ok. O produto é focado para este nicho. No caso deles, eles usaram um posicionamento baseado num tom de voz. Eles produzem um planner como qualquer outro, que tem folha pautada, folha em branco, capa dura. O produto é igual, é um commodity quase. Mas quando você olha para o cenário de marcas de papelaria no Brasil, a marca que é debochada, irreverente, jovial, que consegue conversar com a linguagem de internet hoje, só eles conseguem entregar. Muito bom. Então eles se posicionaram através de tom de voz. Tem marcas que vão se posicionar através de design. Marcas que vão investir muito em forma, em embalagem, que você vai falar, cara, essa marca daqui é diferente por esse aspecto. Entendi. Então não necessariamente o posicionamento ele está atrelado a nicho, a público A, público B. Você pode ter com uma marca de papelaria, ela atende todo mundo. Sim. Só que aquelas pessoas que querem usar aquele caderno debochado para mostrar que elas também são debochadas, é exatamente o público em que eles se posicionaram. A gente usa muito a analogia de camadas de diferenciação. Então, por exemplo, encontrar, né, esse nicho, seja nicho de mercado, ou seja, um design de produto, Mas ou não é seja, por um aí. modelo de negócio. Então, são várias formas que você vai empilhando e criando camadas, né, para ser E diferente. dentro do posicionamento, Galileu, você acha que existe uma regra para quem quer começar a ter um posicionamento? Você indica alguma coisa para uma empresa, por exemplo, que está começando agora, que sente que não se posiciona no mercado? Que dica que você daria para ela para começar a se posicionar? Eu acho que a gente tem que lembrar sempre do conceito do que é uma marca desposicionada. O que é uma marca que não tem um posicionamento? Ela é uma marca genérica. Uma marca que ela faz um produto que é parecido com todo mundo, que a maneira como ela se comunica é igual a todo mundo, que é a comunicação da categoria, basicamente, e que o diferencial dela é nenhum, é basicamente a mesma Qualidade de coisa. atendimento, aquela coisa que você falou. né? Exato, você tem um posicionamento comum, que é basicamente fazer o que todo mundo já faz. Então, a gente entendendo que você está disposicionado, acho que o primeiro ponto é pra gente pensar no produto, né? Uma das estratégias em branding, quando a gente olha as camadas também de construção de uma marca, existe a marca como produto. Essa é uma camada muito forte. O produto diz muito sobre a marca. Então, se a gente já começa com um produto que é igual ao mercado, a gente já começa desposicionado, porque o produto é igual a todo mundo. Se eu vou vender um caderno, o caderno é igual a todo mundo. Qual que é a diferença do meu caderno para os outros? Nenhum. Primeiro ponto, que se a gente puder sempre ter no produto alguma coisa que seja diferente. Então é ou o fato dele ser artesanal, ou o fato dele ter um acabamento muito premium, ou o fato dele investir mais numa pegada de design mais artística, o fato de você ter um produto que está associado a talvez uma experiência digital quando você compra. Então o produto é o ideal já ter também algo que seja único. Hoje a gente está num cenário muito complicado, é muito difícil ter produtos únicos. Quando você vai criar hoje, você fala, cara, o que é um caderno diferente e Se único? encontrar alguma coisa inovadora. Inovadora como produto. E mesmo que você crie, a depender do que você for colocar como diferenciação, ele pode ser facilmente copiado. Então, quando você fala do mercado de cartões de crédito, de bancos, né? O Nubank começou com anuidade gratuita. Meses depois, todo mundo ofereceu. Então, aquilo não era mais um elemento de diferenciação. No começo foi em produto, mas depois não era mais. Qual foi a segunda camada que o Nubank adotou? A camada de você ter um tom de voz amigável, uma comunicação mais jovem, um banco descomplicado que oferecia muita simplicidade, 100% digital, 100% nativo, num aplicativo que você resolvia tudo e não tinha agência. Então, quando eu falo para esses pequenos empreendedores que querem encontrar um posicionamento, eu gosto sempre de pedir que eles voltem para casa e entendam que eles são únicos. O que é único? O que só eu consigo fazer? Por que as pessoas comprariam de mim e não do concorrente? Legal. Pra gente começar a ter um pensamento mais estruturado. E é batata, quando a gente conversa em consultoria, essa pergunta ela sempre volta em aspectos muito funcionais. Qualidade é legal, o atendimento é muito Preço. bom, o preço é muito bacana, o suporte é muito bom, o produto tem eficácia. E aí eu volto com esses empreendedores e falo, bom, isso é uma premissa. Ter qualidade boa, ter atendimento bom, ter um suporte bom é premissa. Você sabe que vai vir isso e você deixa de Eu propósito. deixo, tipo... E aí, algumas vezes, até provocativo mesmo, eu falo... e me conta, e o Nubank é ruim o produto? Tipo, o suporte deles é ruim? Como que é? E aí, não, é bom também. Então, o que te faz diferente? Uma vez que a gente não tenha, por exemplo, um produto com diferencial
diferenciação, a gente precisa olhar então para o mercado e entender como que as marcas se posicionam em comunicação. Então, dentro do mercado de papelaria que eu comecei a falar aqui, você tem papelarias mais tradicionais, você tem as marcas que se posicionam como marcas mais artesanais, você tem marcas de luxo que se posicionam tendo cadernos com um pouco mais de refinamento no acabamento, de materiais mais nobres. Você tem marcas mais tom de voz debochado, mais linguagem de internet. Você tem marcas gringas que foram usadas por grandes pintores ou filósofos que escreveram coisas que mudaram o mundo. Cada um tem o seu lugar. E aí o que a gente faz é o mapeamento desses posicionamentos. Para a gente encontrar um lugar que seja único, eu preciso saber o que não é único Ok. antes de encontrar o meu lugar. Ok. Então, só aqui nesse exemplo eu já falei 6 territórios que É essas um marcas mapeamento reverso, né? é um mapeamento reverso. bom. Para você saber o que você é único, você precisa saber o que o mercado já tem. Perfeito. E aí você exclui tudo isso da sua cabeça. Muito bom. Então, se eu falo, eu quero ser uma marca, por exemplo, divertida, eu já tenho um After Hype que é um concorrente à altura muito forte. Tem um personagem que tem um território muito ocupado, que só ele fez, ele foi o primeiro, então liderou essa corrida. Hoje ele tem um personagem muito forte, que cada Reels entrega 2, 3 milhões de views. Então, se você resolver ser uma marca divertida, você vai ter que ser divertida diferente deles. Legal. E ainda assim, você vai disputar um território já ocupado. E isso num contexto também da pessoa que vai criar uma empresa, criar uma nova marca no mercado, e também no contexto de uma empresa que já existe, porque uma vez que a gente fala de posicionamento, eu acho que a gente fala pro empreendedor e às vezes ele sente um medo de, cara, eu vou abandonar essa fatia do público aqui. Será que meu faturamento vai lá pro zero? Ele se aplica também para uma empresa que já existe? Ele super se aplica, na realidade. A gente acabou de ver um case histórico, que é a Stanley. Quando a gente olha uma marca que é centenária, basicamente, uma marca que começou com elementos muito funcionais, toda a parte de garrafa, os mugs, os quenchers. É um case incrível, né? É um case muito legal. E assim, quando você olha, a Stanley é uma marca que tem muitos anos de existência. Ela tinha um público muito bem definido, que era um público majoritariamente masculino, que procurava a funcionalidade do produto, que era manter a bebida gelada ou quente. E quando a gente olha para 2022, a gente não reconhece essa Stanley, que é uma Stanley colorida, com foco em mulheres, com acessórios para customizar copo, para acessórios para customizar. Você pode colocar até como se fosse uma bandeja acoplada a um quente para você colocar snack, e aí o canudo. Então, assim, quando você olha para a Stanley, é uma marca que ela basicamente hoje, se você entrar no feed, quase você não vê mais homem na comunicação. Você não vê nada, é sempre mulheres, comunicação muito colorida. Era aquele homem que era explorador, né? Mas agora voltou. Então é normal, principalmente para empresas que já existem, passarem por processos de reposicionamento. Então, aquele posicionamento durou até aqui, mas daqui ele não consegue mais se estender. E a gente sempre tem que lembrar que o posicionamento, ele não é interno, ele é um posicionamento voltado ao mercado. Então, se o mercado hoje exige, por exemplo, que o cosmético seja vegano, que você use ingredientes naturais e a sua marca, até um dia desse, não usava, ela vai precisar se reposicionar. Então, o posicionamento sempre é para fora. O propósito que é para dentro. Perfeito. Eu posso continuar entendendo que meu propósito é construir um mundo mais bonito através da beleza, mas eu tenho que ser vegano agora. E daqui a 10 anos eu tenho que ter mais diversidade e inclusão. Daqui a 5 anos eu preciso ter componentes mais tecnológicos. O tempo inteiro as marcas podem reformar o seu posicionamento. Legal. Existe a tendência de tecnologia, né, de produtos, mas existe a tendência de posicionamento também. Exato. Se a gente começa a olhar a inteligência artificial, todas as marcas de tecnologia estão agora correndo para se reposicionarem, para mostrarem que elas também têm uma inteligência artificial. Mesmo que não seja necessariamente uma inteligência. Sim. Quando a gente olha hoje, tem marcas que você fala, tem IA, mas o que ela tem de IA? Nada. São uma replicação. São replicação. Exato. E aí, por exemplo, as pessoas que estão assistindo a gente, qual é o sintoma ou os sintomas que uma empresa que não tem posicionamento, ele começa a sentir? Porque a gente falou que, elas são genéricas, né? Mas tá, como é que eu sei? Como é que eu faço um autoexame agora? Será que, fazer muita promoção e se eu parar de fazer promoção eu paro de vender? Será que isso é um sintoma ou não? É assim que joga mesmo esse jogo? O que você consegue identificar, assim? Eu acho que o sintoma que mais grita é quando as vendas começam a estagnar. Eu não digo nem cair, mas estagnar. Tá. Você tem um lugar ali que você não cresce, ou quando você cresce em número de clientes, em faturamento, está sempre meio parecido ano a ano. Então significa que em algum aspecto aquela marca ela vinha numa crescente e ela estagnou. Ok. E a depender da análise, pode ser que ela tenha saturado o seu nicho, ali onde ela atuava.
público já conhece, já Não dá pra crescer mais. dá para crescer mais. Então ela vai precisar se reposicionar para ou ampliar o nicho, para falar como a Stanley, eu falava com homem, 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 e falou, cara, agora eu preciso conversar com mulheres também. E ela vai lá e se reposiciona. Então o primeiro sinal que geralmente os empreendedores procuram a gente como consultoria é assim, estagnou as vendas. A segunda coisa, que tem uma medida mais qualitativa, é quando talvez os consumidores mesmo dêem um feedback. Então você vai olhar o seu saque, central de atendimento, suas redes sociais, de pessoas te pedindo coisas que você ainda não entrega. Ah, eu queria ver um relógio mais digital, eu queria ver um pouco mais de moda, eu queria ver um pouco de vocês, produtos que atendam tal e tal coisa que vocês podem construir, mas vocês não entregam ainda hoje. E a gente vê também marcas em ascensão. Então você às vezes dominava aquele território. Vou dar um exemplo de marcas de cabelo, né? Você tinha lá as marcas já consolidadas. Aí você vem uma marca que faz uma linha específica para cabelos cacheados. E aí essa marca explode, viraliza, cresce. A sua linha de cacheados começa a diminuir faturamento ou estagnação. Daqui a pouco essa marca de cacheado já aumenta para lisos, daqui a pouco para coloridos. Aí você vai vendo um concorrente ganhando um espaço que até um dia desse era seu. Então, em algum aspecto, você já começa a ver, cara, como que eu era líder nesse mercado e agora eu não sou mais? Então, alguns sinais que são geralmente refletidos em vendas, eles vão te mostrar que você está disposicionado no mercado. Legal. Mas você precisa ter também quase como uma rotina de reavaliação. Porque esse cenário é muito dinâmico. Você não pode esperar chegar à estagnação de vendas para entender que você está disposicionado. Não existe uma regra, né? Não existe uma regra. Geralmente é o sinal que as pessoas procuram a consultoria, que é tipo, o negócio agora já não dá mais. Mas você começa a movimentar o mercado e meio que você faz um benchmark mensalmente ou a cada 3 meses, você começa a entender os movimentos. Você fala, ué, esse território aqui era dominado por mim, agora não é mais. Será que eu estou precisando fazer um exercício novamente? Sim. E é isso que diferencia as empresas que têm uma velocidade rápida de resposta, em que, putz, precisam aumentar, precisam diminuir, precisam reposicionar, para as empresas que falam, agora eu tenho que fazer um estudo, agora eu tenho que falar com o meu chefe, agora eu tenho que ir para a diretoria, a vice-presidente tem que olhar, ele tem que aprovar. Isso o concorrente já está comendo o mercado. Exato. A gente tem muitas marcas que passaram por isso. A gente olha para o Nubank, acho que é um excelente exemplo. O Nubank acabou de declarar que fez 100 milhões de clientes. O Nubank tem 10 anos, e o Itaú tem 100 milhões de clientes em 100 anos. Sim. Então, assim, até então o Itaú dominava, posicionamento claríssimo, que é revisado geralmente a cada 3, 4 anos. Coca-Cola troca de posicionamento a cada 5, geralmente também. E o Itaú tava ali, tranquilo, fazendo o seu, ganhando clientes, instituição sólida, a marca mais conhecida, mais valiosa da América Latina, conseguindo ali. Vem alguém, oferece uma proposta diferente, começa extremamente pequeno, que era só o cartão de crédito, só no aplicativo, e aí em 10 anos você vê o maior banco da América Latina concorrendo com um banco que até um dia desse só tinha cartão. E em um décimo do tempo, eles fizeram o que um banco de 100 anos levou para fazer. É impressionante. E isso puxa, né? E por isso que a gente viu essa coisa do feito de futuro. É um sinal claro que eles estão tentando se reposicionar para um território mais tecnológico, um território que ainda é regado em confiança e tradição, mas que agora aborda um pouco mais de tecnologia em algum aspecto, longevidade, mas ainda assim longe de ser equiparado a um Nubank do ponto de vista tecnológico. Itaú, inclusive, que fez um reposicionamento agora, né? Sim. Feito de futuro. Gerou até uma polêmica assim, no mercado de comunicação, porque existia outra marca também no segmento de banco que já usava o Inter, no caso, já usava o laranja. Como que você vê esse reposicionamento do Itaú? Uma marca que já tem 100 anos de história e mesmo assim se preocupa em se reposicionar, em comunicar uma nova marca. O que você vê com isso, nessas estratégias que eles criaram dentro de casa, né? Se preocuparam, por exemplo, em passar meses de pesquisa, meses aplicando ali, entendendo como é que estava o mercado, para depois comunicar isso da porta para fora. É uma marca histórica, mas que mesmo assim continua se preocupando com o posicionamento, né? Quando a gente pega marcas centenárias, é quase inevitável elas se reposicionarem. Porque a gente tem uma troca de consumidores, né? Ao longo do caminho, o Itaú começou muito com os meus pais, até um dado momento que o Itaú precisa começar a conversar comigo. E que aí, os meus filhos, ele vai ter que conversar com os meus filhos também. Nos posicionamentos anteriores, ele não me pegava. Em um dado momento, ele precisa se renovar para começar a falar com um público mais jovem, por exemplo, ou de um outro nicho e etc. Então eu vejo com muito bons olhos uma marca que se preocupa em estar sempre como na vanguarda ali, de ser a pioneira, de ser a maior, de quem lidera o movimento.
E eu vejo que esse feito de futuro, ele traz muito essa questão da solidez, que eles sempre construíram, dessa segurança. A gente tem um ponto no mercado de bancos, digitalmente falando, que é a questão de segurança, de fraude, de golpe, de suporte, de atendimento, que os bancos digitais deram a brecha, porque tá o Nadassi ali de braçada, em tipo, beleza, você tomou um golpe, mas se tivesse no Itaú, teria uma central de segurança mais robusta, teria um atendimento, uma agência, que o banco digital ele deixou uma brecha. Diferencial do produto, né? Exato. Eu, por exemplo, eu sou um cliente de bancos digitais também, mas eu tomei um golpe no carnaval e o banco digital me ofereceu nada de suporte, enquanto eu sei que se eu tivesse no Itaú, eu teria tido ou uma central de segurança mais eficiente, ou poderia ter ido numa agência, conversar presencialmente com o gerente, ou minimamente eu teria uma robustez de um banco de 100 anos para prever um golpe, prevenir um golpe. E aí eu estava num banco que, por exemplo, cresceu absurdamente em 2 anos, não deu conta da quantidade de clientes novos, não deu conta do suporte, a equipe estava defasada e aí isso virou um problema. Então acho que o reposicionamento do Itaú ele vem para atender uma demanda de mercado. O Itaú perdeu o espaço, né? A gente fala de um Nubank que consegue ser equiparado com 10 anos versus 100. Sim. Então eles entenderam, é muito. E o valor de mercado, inclusive, hoje é parecido. O valor de mercado, do ponto de vista de market cap mesmo, é muito parecido. São coisas de milhões entre um e outro, mas não é 100 milhões de diferença, é 30 milhões de diferença, 40. E de novo, para um banco de 10 versus um de 100, a gente está falando de um banco que precisa se movimentar. Só que quanto maior a estrutura, mais difícil é a movimentação acontecer. Sim. Eu lembro que ele falando isso, né, do espírito da marca, que o Nubank veio com esse lance, com essa narrativa, né, de não ser burocrático, a gente luta contra os dinossauros, aquela coisa toda. Uma vez clonaram o cartão da Nath. E aí a Nath ficou desesperada, começou a cair uns valores assim absurdos e tal. Nubank. Na Nubank. Aí ela entrou em contato na Nubank e tal, daí a mulher falou assim: oi, Natália, não, fica tranquilo. Ó, não surta. Tipo, não surta, fica tranquila, porque é o seguinte, olha, se o seu cartão tá vindo desse jeito, essa fatura alta e tal, eu sei, eu entendo. Você foi clonada. E o meu cartão que não foi clonado tá vindo um valor parecido. Eu que tô morrendo. Então, tipo, a Natália falou, nossa, sensacional, a gente deu risada no telefone. Humanizou total a conversa. Puta, cara, sensacional. Em meio de, sei lá, 30 minutos resolveu a parada e tava tudo bem, sabe? Então, é incrível como o discurso da marca, da porta pra fora, ela é uma coisa, mas continua sendo a mesma coisa da porta pra dentro, né? Então, e Nubank tem uma coisa interessante que eu acho que é legal pra gente que tá aqui discutindo. O Nubank também passa por um processo de reposicionamento. É que ele não comunica como reposicionamento. Mas quando você vê uma marca como o Nubank anunciando no Jornal Nacional, quando você vê uma marca tentando estar mais próximo de veículos de credibilidade, seriedade, até o próprio tom de voz, se você começa a perceber, o Nubank não é mais tão divertido, tão engraçado. Ele deu um pouco mais de seriedade. Por quê? É o que as pessoas às vezes esperam de um banco. Quando você falava ali com geração Z e consumidores millennials no comecinho, tava tudo bem. Mas eles como um banco que agora precisam vender financiamento de casa, de carro, seguro, eu não consigo mais ser divertidinho e engraçadinho o tempo inteiro. Então a última campanha, por exemplo, de N possibilidades, ele tem um tom de voz jovial, a gente sabe disso, mas aquele lance mais piadista, mais de meme, o Nubank hoje já se afasta. Porque eles agora precisam falar com pessoas de 45, 50, 55 para crescerem como banco. Sim. Meu avô usa Nubank. Caramba, muito legal. Muito massa. E, cara, assim, ó, olhando um pouco para a história e alguns fatos, algumas empresas que eu sei que você estuda muito sobre isso, mas tem algum case de um péssimo posicionamento, de algo que deu errado, foi um tiro no pé? Você tem alguma coisa pra contar pra gente? Porque é legal a gente falar de cases que funcionam, né? A gente tá falando de sucesso até Mas aqui. tem BO aí também? Cara, eu acho que tem umas questões... tem 2 exemplos que são do mesmo mercado, que eu geralmente converso isso em podcast, né? Acho que tiveram 2 marcas icônicas que tiveram posicionamentos errados. A Victoria's Secret é uma das marcas e a Abercrombie é a segunda marca. A Victoria's Secret era uma marca que foi sempre muito reconhecida por ser uma marca muito sexy. E existia toda uma questão das angels, da maneira como as lingeries eram mostradas. A própria loja tinha um design extremamente diferente, provocativo, uma coisa meio sedutora mesmo. A gente viu uma evolução da sociedade nos últimos 10 anos em relação ao corpo, principalmente o corpo da mulher. Sim. A discussão da aceitação, a discussão do diferente tom de pele, a diferentes formatos de corpo. Estereótipo que era colocado na publicidade ou na comunicação. E nos últimos anos a gente viu as marcas se adequando a isso. Elas foram, vamos ali, vamos trazendo mais, vamos abrindo um pouco mais os nossos olhos. Na época, eu acho que isso já faz uns 4 anos ou 5, o diretor criativo da Victoria's Secret falou, eu não vou mudar, eu vou continuar
sendo a lingerie para as mulheres magras, sexy, loiras, brancas. Eu vou ser exatamente essa marca. E eu sigo firme nesse posicionamento. O diretor da Abercrombie também fez a mesma declaração. E um presidente, uma vez em uma entrevista, comentou sobre a Abercrombie ser a marca que não vai fazer camisa GG, não vai fazer camisa XL. Por quê? Porque a Abercrombie é a marca das pessoas que malham, que tem um corpo bonito e que valoriza o seu corpo usando aquilo. Essas duas marcas, ao longo dos últimos 5 anos, fecharam mais de 200 lojas. Essas marcas já não se conectam mais com o consumidor atual, principalmente com geração Z. São marcas que se disposicionaram. Victoria's Secret Fashion Show acabou. A gente não tem mais o desfile icônico que você tinha. Não existe mais o conceito de angels, que era um sonho de qualquer mulher que queria ser modelo. Acabou. A Abercrombie não tem mais aquele negócio que a gente teve muito no passado de se eu tiver um amigo que vai para os Estados Unidos, tem que trazer um Abercrombie para mim. Nossa, a Abercrombie é o que todo Nossa, eu lembro que era bem hypada. Né? Era muito. Total. Era uma marca que faturava bilhões. Em 2016 eles só viam Abercrombie. E eles mantiveram esse posicionamento. Eles falaram, não vou trocar. E eu lembro que na época, quando eu conversei com os alunos, que eu recomendei assistir o documentário Abercrombie da Ascensão à Queda, eles mostram exatamente até onde a marca foi, com o posicionamento que ela sempre teve, de ser essa marca dos jovens descolados, divertidos e com um corpo muito bonito, até a queda, quando ele resiste a falar, não vou mudar. Não dá. E quando você olha para a técnica, do ponto de posicionamento, eles estão certíssimos. Esse é meu lugar, é o que eu quero fazer, eu não vou trocar, eu falo com esse público e etc. O contexto não. O contexto não. Então, não atende mais. Ele pode manter esse posicionamento? Pode, mas ele talvez volte a ser uma marca de nicho. Talvez seja uma marca que só fale com um público específico, mas como ele já estava no estágio de expansão global, de muito faturamento, os acionistas não esperam que eles voltem a ser uma marca pequena. Então, basicamente, eles vivem um dilema. Sim. E o mercado da moda, acho que é um bom mercado para a gente entender isso, né? A boa parte das marcas de moda, 3 anos atrás, trouxeram diversidade para a passarela. Então, você via corpos diferentes. Sim. Hoje, se você assistir os últimos desfiles das temporadas agora, não tem mais ninguém com corpo diferente. Todo mundo voltou a ter o corpo magro. Todo mundo voltou a ter a questão de serem mais mulheres brancas do que mulheres negras. E o mercado de luxo, por exemplo, não mudou em relação ao seu posicionamento. Sim. Tem discussões sociais sobre inclusão. O mercado de luxo falou, não, o meu posicionamento é esse. Então eles não mudam, eles não constroem e acabou. Então acho que o posicionamento errado dessas duas marcas é um exemplo muito bom. Legal. De que tecnicamente eles se posicionaram, Está correto de está defender meu ponto correto, de vista, né? mas eles não se adequam ao contexto social. E aí no Brasil a gente tem várias, né? A gente tem a Havan, por exemplo, que tem um posicionamento extremamente linkado a uma política partidária. Sim. Que é um posicionamento ali que, na minha visão, é errado, porque como empresa que vende eletrodoméstico, eu deveria falar com todo mundo, e não só com todo mundo que acredita com minha visão ideológica. Então é um posicionamento que para mim é errado. Pra gente, tem pessoas que acham que é correto. E não deixa de ser um posicionamento? É um posicionamento. Ele tem uma fatia de público que ele vai conversar, que se identifica com essa forma que ele vende e vai continuar vendendo. O ponto é que quando a gente fala de escala, em teoria eu deveria ser chapa branca. Ok. Sim. Então, se eu só falo com as pessoas que se identificam com o Luciano Hang, eu tenho um pedaço da população brasileira, um outro pedaço não consome. Se eu quero escalar, crescer, duplicar minhas vendas, eu tenho que falar com o máximo de pessoas possível. E não quer dizer que você é chapa branca genérico, mas num ponto de vista político-partidário, você não deveria trazer isso para a marca. Você pode ter posicionamento como CEO na sua casa, com seus amigos, mas a marca não tem nada a ver com isso, é uma marca de eletrodoméstico. Então, quando você decide trazer uma política partidária para a minha empresa, a minha indústria defende este candidato, defende este lado, na minha visão, ela se posiciona incorretamente. Não é pelo fato dela ser direita, não, é simplesmente por escolher misturar as coisas, se posicionando de uma maneira que você exclui um público. As marcas que não procuram por diversidade também é a mesma coisa. Do ponto de vista de negócio, você perde mais de 56% da população brasileira, que é uma população negra, que poderia estar consumindo sua marca. Mas como você resolveu ser a marca do jovem descolado branco, você ignorou a outra metade da população. Que se sustente, né? Que se sustente. E falando um pouco ainda de posicionamento ruim, faz alguns anos que eu vi a mudança de marca, de logotipo da Gap. Não sei se você viu. Sim. Eles até voltaram atrás, depois usaram o antigo. Eu acho que muito isso que você falou, faltou contexto na comunicação deles. Só mudou o logotipo e eles não comunicaram ali como o Itaú, por exemplo, que falou que é o feito de futuro, teve uma campanha aspiracional para isso. Explicaram o motivo do nome Itaú, né, desde a pedra ali e tudo mais. Resgataram um pouco da essência. A Gap já foi um negócio frio. Eles quiseram se modernizar, mas não comunicaram nada, né? Sim.
A Gap, mudança, e é engraçado, né? O quanto mudança de logo provoca reações das pessoas. A gente acha que as pessoas não ligam para as marcas, né? Elas só consomem, ponto. Não. Mas as pessoas ficam de olho, a Gap teve um abaixo-assinado para voltar. E aí, quando você parar para pensar, é meio surreal, né? A população fazer um abaixo-assinado para voltar no logo anterior. Sabe? Tipo, é que as pessoas realmente gostavam do logo anterior. Porque virou um sinônimo. Teve uma época que quem era riquinho tava usando a Gap no colégio. Aquela fotografia toda serifada, então já era muito bonito. A gente teve agora, né? O ponto frio, que virou ponto, que agora virou ponto frio de novo. Então foi a mudança de nome que voltou pro nome original. Bizarro. Muito bom. Galileu, isso é um tema que a gente sempre conversa aqui sobre esse processo de construção de branding, né? Eu acho que já está mais difundida a mensagem de que branding não é só para grandes empresas e tudo mais. Mas somos grandes evangelizadores do mercado. Eu acho que, né, cada podcast, cada lugar que a gente pode ir, cara, sim, dá para você se apropriar desses conceitos logo no começo. E o que você enxerga disso? Qual que é o benefício de uma empresa? Que, cara, o cara tá com o business plan ali na mão, como que ele consegue já pensar em branding? Ok, a gente aprendeu até aqui que o posicionamento, vou abrir uma empresa, já consigo então pensar como é que eu vou encontrar um espacinho na mente do meu cliente, ou então encontrar um território, né, como você falou, um território que não é ainda ocupado. O que mais que ele tem que pensar para ter a certeza de que ele está indo para um caminho de diferenciação, indo para um caminho de construção de marca? Claro que no começo ele precisa pagar conta, vai usar até o cartão dele para fazer a parada. Sim. Mas quais são os outros pontos que você acha que ele deve prestar atenção para falar, olha, esse é um caminho interessante para você seguir? Boa, eu acho que aqui a gente tem que lembrar um pouco do contexto. Quando a gente está falando de pequeno empreendedor, no Brasil a gente tem boa parte, né, olhando para as pesquisas de Sebrae, são empreendedores por necessidade. Sim. São pessoas que, se eu não me engano, na última pesquisa eram 46% dos novos empreendedores são empreendedores por necessidade. O que isso quer dizer? São pessoas que ou construíram seus negócios porque precisam complementar a sua renda, então a pessoa é CLT e teve que abrir um negócio porque não dava, aquele salário não dava, ou são pessoas que foram demitidas e precisam de fato começar a gerar renda, ou são pessoas que tiveram uma mudança de ampliação de família, ganhou um filho agora, casou e precisa também empreender. E a gente tem um pedaço da população que empreende por ver uma oportunidade de negócio. Esse empreendedor que está por necessidade, que basicamente é boa parte dos brasileiros, quando a gente olha para MEIs e pequenos empreendedores, ele não enxerga branding desde o início. Ele enxerga uma maneira de sobreviver. Então, para ele, e acho que para todo lugar que tem essa carência, no meu bairro não tem ninguém que vende bolo. Vou começar a vender bolo, vendo para essa galera. Ele não precisa pensar numa embalagem muito legal. Mas ele é o único, ele já é o diferente, né? Exato, ele já é o único, não tem ninguém. O bolo dele é gostoso, tem um preço bom, já vai vender. Quando você tem uma boa oferta, você já tem uma aderência. O ponto é que esse empreendedor, por necessidade, quando o seu negócio dá certo, ou seja, ele tem aceitação do público, ele não é mais por necessidade. Ele agora já está começando a gerar faturamento, ele agora já está começando a crescer. Esse empreendedor que vai definir branding, até chegar na cabeça dele que ele precisa, é aquela ignorância inconsciente. Eu não sei que eu preciso. Então não tem como cobrar dele se ele nem sabe que ele precisa. E aí a gente vem para um segundo papo, que é o papo do empreendedorismo no Brasil, onde a gente não aprende. Então a gente não tem disciplina na faculdade, a gente não vê na escola. Até os próprios cursos de empreendedorismo, hoje, eles também são muito poucos. Sim. Quando a gente fala assim, eu queria aprender a abrir uma empresa, onde você vai? Você vai para o Sebrae, mas é tudo muito complexo, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, você não entende muito. Ou é muito técnico, ou ele é muito mão na massa. E é uma das coisas que eu tenho lutado muito, que é para incluir a disciplina de branding no começo desses cursos. Legal. Nas primeiras ementas ali, né? Eu tenho conversado, inclusive, com o G4. O G4 ensina bastante coisa sobre empreendedorismo. Eu falei, cara, põe uma disciplina de branding ali para as pessoas entenderem que a diferenciação do começo, ela vai ser muito benéfica lá para frente. Sim. Então, o que eu costumo dizer para o empreendedor que tem medo de investir agora, de branding, ou achar isso um custo, é que lá na frente ele vai ter esse custo de novo, só que vai ser um custo ainda maior. Porque em dado momento pode ser que ele tenha que se reposicionar, ele tem que mudar o nome, ele tem que criar uma identidade visual nova, e o retrabalho financeiramente pode até não ser tão caro. Mas o retrabalho de ensinar o consumidor tudo de novo... às vezes, principalmente quando muda de nome, né? Já construiu uma história... Daqui a 2, 3 anos, então esse empreendedor ele fica de mãos atadas.
E aí a gente entra em uma série de fatores. Às vezes é um nome que já existe, o dono da marca pediu para você tirar, é um mercado que você atuou e você expandiu a empresa e aquele nome não faz mais sentido. Tem pessoas que não têm registro do próprio nome. Exato, não tem registro de marca, é super comum também. Sim. Mas é aquilo, às vezes o empreendedor começou como o Kelvin Canetas, e aí ele viu uma oportunidade de vender blocos. Só que Kelvin Canetas não funciona para quem vende bloco também. Então agora ele vai ter que tirar o Canetas do nome. Qual é o próximo nome? E aí esse custo lá no futuro vai ser maior do que se você fizer desde o início. Sim. Então acho que o empreendedor precisa entender que quando ele está abrindo, ele já investe em branding no começo, ele já começa pensando no futuro. Perfeito. E ele já começa pensando em se diferenciar desde o dia 1. Ele não entra nesse caminho de, eu vou fazer o que o mercado me pede, eu consigo faturar, vou ter minhas vendas estagnadas aqui, talvez seja engolido por um concorrente meu, aí agora eu tenho que pensar em me diferenciar 3, 4 anos depois. Mau rolê. Exato. Mas o que eu tenho visto assim, com os clientes que a gente conversa, alunos, ouvintes de podcast, é que esse momento chega com 1 ano e meio, 2 de empresa. Que ele meio que valida um pouco do modelo de negócio, né? E aí... Começa a gerar caixa, então ele agora tem dinheiro para poder fazer outras iniciativas, e aí ele se toca em algum aspecto, tipo, cara, eu tô meio enjoado do que eu tô fazendo, minha marca não tem muita cara. Uma coisa que eu vejo muito é quando o investimento em marketing ele começa a ficar alto. Então, uma vez que ele pagava ali no CPC dele, por exemplo, R$2, agora ele está pagando 5, ele já enxerga que há um problema não mais no produto, mas é na marca dele, né? Teve mais concorrência dentro da fatia do mercado. Então é onde ele começa a investir também, né? Ele se preocupa com o branding. Sim. E eu acho que ainda assim, ele ainda não atribui a branding de início. Né? Quando a gente olha o marketing digital, ele vai dizer que a segmentação talvez não esteja tão boa, que o público saturou, que o criativo não está legal, até entender que de fato, não, é a sua marca que não está contando uma história legal. Sim. Eu trabalhei no corporativo e marcas que nunca fizeram branding até determinado tempo, com 5, 6 anos de empresa. Então, a gente chegou num ponto, numa das empresas que eu trabalhei, que o Google conversou com a gente, a Meta conversou com a gente e falou, vocês já estão chegando na saturação. Caramba, sério? Sim, a gente conversou. Assim. A gente tinha uma das empresas que eu trabalhei, a gente investia uma média de R$12 milhões em tráfego pago, para aquisição, né, trazer usuários novos. Performance pura. Performance pura. Tinha um investimento em branding, só que muito abaixo do que eles... A proporção era 3, 12, né? Então, 3 milhões para branding, 12 milhões para performance. E o Google mesmo falou, a gente não tem nem mais inventário para te vender. A gente já está com uma frequência muito alta, a gente já tem uma incidência desse anúncio para essas pessoas e as pessoas não estão clicando mais. Sim. E não é um problema de criativo, é simplesmente porque a pessoa não conhece aquela marca. E aí eu falei isso na RD Summit em 2022, né? A confiança ela vem antes do clique. Então quando eu olho para aquele banner falando, abra uma conta corrente, Pix gratuito, boleto gratuito, quem que é essa marca? Por que eu deveria confiar meu dinheiro nesse banco que eu nunca ouvi falar? Sim. E por mais que esse anúncio apareça muitas vezes na minha cabeça, a chance de eu clicar e realmente abrir uma conta é muito baixa. Mas se eu tenho uma construção anterior em que eu construo, conto a história da marca, construo confiança em você, o anúncio aparecendo é só uma lembrança de que ele existe. E no dia a dia real também é importante falar que o Google não vai avisar os empreendedores que o negócio dele saturou, né? Então é importante que o cara tá... Seria bom ser Exato. Esse cliente ele tinha uma... Kelvin Caneta, está na hora de fazer branding. Exato. Isso é uma boa coisa legal pra gente falar também, é que o Google avisou que a gente investia 12 milhões por mês. Tipo, considerou você. Eram os top 10 clientes, a gente tinha um atendimento lá dentro do Google que olhava pra conta. Mas o dia a dia do empreendedor pequeno, o Google ainda não fará isso. Galho, eu vejo assim, ó, que esse termo branding, ele dá um nó na cabeça das pessoas, né? Assim, por que você acha que é um bicho de 7 cabeças? Porque eu vejo que pro pequeno empreendedor, beleza, tem toda a questão de educação e tal. Aí vem o marketing digital, aí a galera começa a falar aí também, você vê gente que nunca construiu nada, sendo autoridade de branding, e aí traz mais confusão ainda. Você vê marcas grandes, por exemplo, você falou, essa empresa de 6 anos, investia 10 milhões, 12 milhões, também não sabia o que era branding, porque se soubesse também o potencial que tinha, estaria fazendo um trabalho. Por que você acha que branding é uma parada tão complexa na mente das pessoas, assim? Boa. Que bom que você deu esse complemento, porque branding não é complexo. Ok. Branding é simples. Okay. O que aconteceu foi complexificaram isso para gerar, de certa maneira, primeiro, uma falta de letramento. A gente lê pouco sobre branding. Okay. Né? Autores em português, por exemplo, é muito raro você encontrar livros de branding escritos por autores em português. Você não tem a disciplina branding na faculdade, você não vê branding nas escolas de empreendedorismo.
E aí, por não ter uma tradução em português, isso também dificulta, né? Branding é o que em português? Né? É fácil quando a gente tem a nossa língua. É branding igual a... Ação de marca, né? É, ação de marca, construção de marca, é tudo muito etéreo. Quando você fala, né? Aquisição marca de... e movimento. Exato. Quando você fala de growth marketing, né? crescimento, marketing de crescimento, marketing de aquisição, marketing de performance, é muito claro o que você está. Quando você fala branding, é um negócio que, né, é um pouco etéreo. Por uma questão de falta de letramento também. Quando a gente vai discutir, olhando para a literatura, branding já está sendo discutido nos Estados Unidos ou em outros países há mais de 15, 20 anos. Essa discussão de branding ela já existe. Mas quando a gente vai falar de Brasil, 5, 6 anos que a gente está começando a falar desse assunto. E aí, como tudo acontece no digital, e essa conversa começa por alguns pontos ali que encontram diferenciação, branding começa a ser empacotado para facilitar as coisas. Então, assim, eu vou explicar o que é construção de marca ou eu vou dizer que brand é identidade visual? Porque, claro, é fácil. Do Instagram. Packzinho do Instagram, 5 linhas de posicionamento aqui já te ensinam, um cursinho de 2 horinhas você já fez branding. Então, a gente veio por um caminho de construção, que eu acho que hoje é o que a gente está lutando para trazer um pouco mais de conhecimento, que hoje o branding é associado à identidade visual. Então, branding é a embalagem, branding é o logo, branding é a fachada. Adoro o branding dessa loja. Não adoro o branding dessa loja. Né? Você pode adorar a estratégia de branding dessa loja, mas o branding da loja em si você não gosta. Você gosta da identidade visual. Então, eu acho que tem um lugar aí que pouco se sabe da técnica. E como ainda é um ponto em que não existe necessariamente uma lógica igual à de performance, em que você coloca R$1 volta 2, que o criativo gerou clique, esse não gerou, e etc. E a gente tende a pegar essa mesma lógica e aplicar para branding, pela falta de conhecimento também, você acaba tendo uma mistura que é tipo, cara, eu não vou nem mexer nisso. Isso aí é complexo, isso aí não dá para medir, isso aqui não é uma ciência exata, isso é tudo muito no campo intangível, emocional. E aí, quando você começa a ler e estudar, você fala, não, é mensurável, é tangível, tem técnica, se constrói, você quer batizar o nome de uma empresa, tem uma técnica para fazer isso, você vai escolher um certo jogo de cores, tem uma técnica para escolher, você vai escolher elementos, tem uma técnica para fazer essa escolha, um posicionamento, tem uma técnica para você posicionar, mas pouco se sabe sobre isso. Então, acho que é por isso que branding se torna uma coisa meio, cara, como que eu faço, né? Como que eu faço isso? É só mudar a identidade visual, mas... E que mais? Como faz um posicionamento? Você sabe que o nosso jogo, inclusive, mudou quando a gente deixou de ser uma empresa de branding e a gente começou a usar diferenciação. Do ponto de vista do entendimento do empresário, muito cara, legal. foi assim, maravilhoso. Assim, a gente conseguiu aumentar faturamento de uma forma muito expressiva, porque ficou mais tangível, né? Então, o que você faz? Eu crio uma estratégia de diferenciação para sua empresa. Perfeito. E dentro dessa estratégia de diferenciação, o que eu contemplo? Vamos pensar no seu posicionamento, vamos pensar nas camadas, né? Modelo de negócio, entre a identidade visual, o que mais, né? Que a gente pode analisar. Então, ficou bem... Assim, não, excelente. Muito excelente. Tem algumas pessoas que, inclusive, colocam como uma agência de construção de marca, uma consultoria de construção de marca. Até para facilitar. Até para facilitar. Né? Inclusive, dentro do mercado de comunicação, das pessoas que fazem branding, uma polêmica é isso. Porque tem pessoas que falam que branding não dá para mensurar e você está falando que branding é mensurável. Tem até um slogan de uma empresa que a gente viu esses dias, que eles são apaixonados pelo imensurável. E, cara, como que mensura brand, Como é que você fala isso pra empresa? Como que a gente coloca, de fato, analítico na parte do brand, né? Porque a gente fala muito de narrativa, de posicionamento, de coisas muito bonitas. Mas quando que vai pra planilha do Excel? Como que a gente mensura isso? Maravilha. A gente começou esse episódio falando sobre diferenciação. E a primeira coisa que eu falei é que a gente tem que mapear um território, entender como cada marca está posicionada para você encontrar o seu. Hoje a gente consegue mensurar branding justamente para entender se aquele território que você mapeou, primeiro, ele é relevante para o consumidor, depois, se o consumidor acredita no que você está falando, e 3, quando ele lembra desse território, ele lembra de você primeiro do que lembra dos outros. Então, hoje, a ferramenta que a gente dispõe, e sempre dispôs na realidade, é a mensuração através de pesquisa de mercado. Okay. Então, os institutos de pesquisa existem há muitos anos, não é novo, né, de agora, não se criou ano passado, a gente tem Kantar, Ibope, World Panel, você tem vários institutos que conseguem fazer isso por você. A lógica da mensuração é que ela começa a se confundir com a questão de performance. Performance, você tem lá um meta-ads que te avisa, o custo por clique está tanto, gerou tantos cliques, o CTR foi tanto, temos uma média de mercado, você está indo acima da média ou abaixo da média. Quando a gente vai falar de mensuração de branding, a lógica é outra.
A minha lógica é, primeiro, eu preciso saber se essas pessoas lembram da minha marca de primeira, porque já existem estudos que mostram que as primeiras marcas que ocupam sua lembrança provavelmente serão as escolhidas no ponto de venda. A segunda coisa é que no processo de escolha de um produto, existem alguns atributos que essa pessoa leva em consideração. Então, na hora que eu vou comprar uma TV, eu vou levar em consideração qualidade de imagem, tamanho, os aspectos funcionais, mas tem um aspecto de confiança, tem um aspecto de tipo, se conecta com os meus dispositivos na minha casa, que vai me dar segurança no momento que se a televisão quebrar, eu tenho uma assistência técnica, é a marca dos outros devices que eu tenho na minha casa. E aí eu preciso mensurar como a minha marca está associada a esse atributo com força ou não. Então, quanto mais forte esses atributos que são importantes para o consumidor estão linkados com a marca, melhor para você tem muito mais chance de ser escolhido. O ponto é que isso é feito através de pesquisa. E a pesquisa pode ser, ela é quantitativa para a gente ter volume, ela passa por uma etapa qualitativa para conversar com o consumidor e deixar que ele me diga quais são os atributos essenciais. Então, é aquela velha pergunta. Você foi comprar um celular. O que você leva em consideração na hora de comprar um celular? Quando você estava andando no feed do TikTok, por exemplo, eu já recebi muito essa pergunta. Quais marcas você já viu nos últimos dias? Aí tem lá, Rexona. A gente está participando de uma pesquisa de lembrança de brand. marca, basicamente. Então, você consegue comprovar isso. Então, a mensuração de brand, ela sempre aconteceu. Você tem as marcas de maior preferência. A gente tem o Top of Mind, que é uma métrica que mostra a marca que você tem mais fresco na sua memória, quando você pensa naquela categoria. Você tem o conhecimento de marca estimulado. Eu te mostro uma lista de marcas e pergunto qual delas você associou a determinado atributo, ou determinada campanha, ou a determinado segmento. Você tem um painel de associação com atributos. O consumidor me fala, quando eu vou comprar uma TV, eu preciso de qualidade de imagem, design, preço, se conectar com os outros devices, confiança e segurança. Das marcas abaixo, é link de 1 a 5, quais são as mais confiáveis e as menos confiáveis. E no final você tem um resultado. Quando a gente tem esse primeiro resultado, que é o que a gente chama de onda 1, a gente roda uma onda com o consumidor, eu tenho um número. Então pensa que o atributo de segurança para banco, por exemplo, é o atributo número 1. Se eu não sinto segurança naquela marca, eu não abro uma conta. Esse é o atributo número 1. E aí eu rodo uma pesquisa e um banco, como um cliente meu, por exemplo, ele tinha 5% de associação com um atributo de confiança. Então esse banco vai ter muita dificuldade. O que ele precisa fazer então para construir confiança? Aí você desenvolve uma estratégia para construção de confiança. Daqui a 6 meses você roda essa pesquisa para entender se esse 5% virou 10%, virou 12%, virou 15%. Se não virou nada, sua comunicação não foi eficiente. Não teve retorno. Não teve retorno. E aí você sabe se está funcionando ou não. Então, sempre deu para fazer isso. A questão é que isso é caro. Então, você está falando de uma pesquisa que talvez comece por 80, 100 mil reais. Isso tem que estar linkado com investimento em comunicação. Então, não adianta eu fazer essa pesquisa, não fazer campanha nenhuma, não fazer comunicação, não fazer ação, não fazer estratégia. E daqui a 6 meses eu rodar outra pesquisa. Não vai ter mudado absolutamente nada. Exato. E isso também tem uma cultura nossa que passa por esse lugar de não dá para mensurar. Que é o seguinte, eu rodei a pesquisa então, você me convenceu, vou fazer uma pesquisa. Eu tenho 4% de awareness, de conhecimento de marca, muito bom. Aí eu rodo a pesquisa em dezembro. Meu awareness foi para 5%. Nossa, então quer dizer que minha marca não cresceu? Não, ela não cresceu. Mas o que você fez ao longo dos 8 meses que faltam para acabar o ano? Eu fiz 2 ações de influenciador, eu fiz um patrocínio de podcast ali, não fiz campanha, continuei vendendo. Cara, sua marca não vai crescer. Mas que não dá pra mensurar é uma falácia. Tipo, dá. É caro, eu costumo dizer que é trabalhoso, né? Você precisa ter um instituto, você precisa ter investimento em comunicação, porque senão você vai ter uma pesquisa de awareness que você vai ter 2%, 1%, mas dá pra mensurar. Isso é indicado pra uma empresa de que tamanho, assim? Tipo, porque uma pequena empresa talvez não faz sentido, né? A pequena empresa não precisa fazer uma pesquisa de branding, ela precisa fazer as pesquisas de NPS, para entender como o produto dela e a marca pode ser promovido para algum amigo familiar. Você precisa olhar para um CSAT, como uma métrica de satisfação, em que você tem uma satisfação em relação à entrega do produto, a performance, a qualidade. E que com esses dados você já consegue melhorar muito bem. E você, inclusive, pode perguntar nessas pesquisas sobre os seus concorrentes para sua própria base. Então, qual é o seu percentual de satisfação sobre... Já é um tipo de pesquisa. É uma pesquisa, no final das contas. E aí fica todo mundo meio obcecado para essa coisa de awareness. Mas eu quero saber quanto eu sou conhecida pelo meu público. Cara, se você não faz comunicação, ninguém te conhece. Não tem como você saber. Então, geralmente, a pesquisa de mercado para mensuração de conhecimento de marca, ela tem que seguir algumas premissas. Não é uma questão de tempo da empresa. É muito mais uma questão de volume de comunicação
e consistência de comunicação. Perfeito. Se você é uma marca que está investindo sempre em marketing, em comunicação e publicidade, você faz isso consistentemente ao longo do ano, você já pode começar a rodar uma pesquisa de mercado. Eu, por exemplo, recomendo que uma marca faça depois de 2 anos de existência, em que ela já começou a investir muito, mas se ela já começou com investimento alto, ela já pode começar com isso também. Então, dos meus clientes na Galileu Branding, por exemplo, o Me Poupe, a gente rodou a pesquisa de Me Poupe, o canal já tinha 5 anos, tinha quase 2 milhões de inscritos. Já dava para fazer. Eu, Galileu Nogueira, já rodei com uma pesquisa. Com a sua marca? Já com minha própria marca. Que legal. E eu rodei com minha própria base. Legal. Por quê? Eu ainda não tenho awareness suficiente para rodar uma pesquisa de mercado. E-mail, stories, como que você... Hoje a convocatória foi stories, e-mail, lista de transmissão, base de alunos, base de ex-alunos no caso, e grupos de WhatsApp. Que legal. E aí a gente fez algumas levas. Então primeiro eu priorizei pessoas que estão só seguidores. Então joga no canal, espera seguidores responderem. Putz, a gente chegou na metade da cota que a gente precisa, joga agora para ex-aluno. Pra gente ter um público mais mix dentro da cota de cada um dos entrevistados para entender as percepções de cada um. Legal. Uma coisa é um ex-aluno, outra coisa é uma pessoa que me conheceu agora, uma coisa é que me segue há 2, 3 anos. Tá empolgado? Já conheci, beleza. E eu rodei com minha própria base. Eu rodei com quase 3 anos de trabalho. Por uma questão de influência, eu não tenho ainda uma base gigantesca, então eu não podia fazer para fora. Mas o dado que eu podia ter, para mim era mais interessante, não era sobre o meu awareness, o meu top of mind. Era como os meus seguidores e cidadãos e alunos enxergavam o mercado de branding. Então, quanto eles já tinham ouvido falar do curso da Brandster, o quanto a Ana Couto é forte na cabeça deles versus o Galileu, o quanto o BDP é forte dentro da minha própria base. Okay. E aí você começa a ter alguns descobrimentos muito bons. Legal isso. Imagina, eu fiz acho que um dos maiores achados dessa pesquisa, que dentro da minha base hoje, se somar todas as redes, que dão quase 100 mil seguidores, né, tem um overlap de cada uma, só 15% tinha feito um curso BDP dentro da minha própria base. Então, só com esse dado, eu já consigo entender trabalhar melhor. Não, e eu consigo entender que eu não preciso fazer tráfego pago para fora. Eu faço para minha própria base. Tem muita gente para vender ali dentro. Tem muita gente que já me conhece, que já consome, que já tá comigo, que já confia. Então, assim, imagina se eu não tivesse feito essa pesquisa. Talvez eu estivesse gastando muito dinheiro em tráfego pago para não seguidores, né, mar aberto, tendo um CPC caro, tendo custo por lead caro, quando na minha própria base eu poderia trabalhar bem. Hoje eu sei que dentro das pessoas de branding no Brasil, como que tá a cabeça dos meus seguidores em relação a conhecimento. Então, pensando em 6 pessoas que fazem conteúdo sobre branding hoje, quem são as top 6? Que ordem elas seguem ali dentro? Quem são os players que eu preciso ficar mais de olho? Quando eu olhei, por exemplo, a bateria de imagem minha como influencer, poucos seguidores sabiam que eu tinha uma consultoria. Olha só. Porque durante 3 anos eu trabalhei muito o expert em branding, professor em branding, especialista em branding. Pouco eu falei da consultoria. Isso faz sentido, porque eu não falava mesmo. A consultoria era um pedacinho da minha empresa que eu não tinha Instagram, não tem site, não tem nada. Não existe para a cabeça das pessoas. E aí esse ano, por exemplo, eu falei, bom, esse é o ano da consultoria, esse é o ano que ela precisa desenvolver. Então, mudou-se toda a estratégia para divulgar a consultoria e aí em dezembro eu vou rodar de novo uma pesquisa para saber se essa associação de 2, 3% com a consultoria virou 8, 10. Se virou 8, 10, isso significa que eu fiz um bom trabalho, mas eu preciso constantemente comunicar. Então, a partir do momento que eu entendi que essa era a minha estratégia, a minha bio não é mais expert em branding, é fundador da Galileu Branding. A maneira como eu abro o podcast é essa. As matérias que eu faço para a imprensa, eu não assino como expert, eu assino como fundador de uma consultoria. As pautas que eu tenho vendido e falado em podcast é sobre a consultoria, o faturamento, os clientes. Isso se fortalece também, né? Porque uma vez que você vende o serviço, você também educa as pessoas. Então, como você fala? Case real, né? Mas é a vivência na pele ali. Tem um nome. Skin the game. Skin the game. É o skin the game. Exato. Isso é muito legal, porque é muito você viver o que você prega. Então, quando eu olho para a pesquisa, eu demorei para fazer porque eu precisava ter base. Eu não adiantava fazer com 5 mil seguidores, 2 mil seguidores. Eu teria uma base muito pequena. Sim. Quando eu começo a ter uma base de gente que acabou de chegar, acabou de me conhecer e já respondeu, eu tenho insumo suficiente para fazer uma estratégia muito boa. Legal. Eu tenho uma dúvida, que é até uma dúvida particular, assim. Como que é esse mercado do estrategista de branding, o cara que está numa grande empresa? Vamos falar do Galileu. Galileu, me leva agora
no seu passado, quando você trabalhava nessas grandes empresas. Corporativo. No corporativo, como que é, assim, tipo, o que você come? Brincadeira. Mas, tipo assim, você Não chega... come, não almoço. Você chega no escritório, você abre o teu computador e o que você tem que fazer? Qual que é a tua preocupação? Você tem uma conexão com quais setores da empresa? Como que é administrar 12 milhões de reais? Como que é essa loucura, assim, cara? Porque parece, pra mim, né, como eu vim do mercado empreendedor, o máximo que eu consigo entender do dia a dia são das agências de marketing digital que a gente vê por aí. Mas uma empresa robusta, com departamento, com gente que está trabalhando no branding da empresa, eu sei que ainda tem auxílio de outras agências, mas como que é esse jogo no dia a dia? Tudo bem, não almoçava, não comia? Mas como é que era, assim, cara? O que faz esse cara? Legal, legal. Essa é uma pergunta muito boa. A gente precisa, de novo, levar em consideração o contexto. Eu trabalhei em empresas familiares, nacionais, multinacionais, startups gigantescas. Então, cada uma delas tinha um nível de maturidade em brand. Então, tinha empresas que não acreditavam em nada e tinha empresas que acreditavam muito. E essas rotinas variavam demais. Então, eu vou começar a falar da que não acreditava em nada. Ok. Não precisa de nomes, mas a gente não... Bom, então eu trabalhei numa multinacional americana grande que tinha uma certa fama pela marca, mas ela em si não fazia muito investimento em brand. Ela se vendia mais pelo produto, as pessoas conheciam pela robustez do produto, pela solidez da empresa e tal. O dia a dia ali nessa empresa era muito ensinar sobre branding. Então, em algum momento, marcar reunião, explicar como funciona, trazer gente, dar treinamento. Time de venda? Time de vendas, time de produto. Você ficar meio que como um guardião. Então, você ficava entendendo assim, a empresa vai fazer um evento. Cara, deixa eu me enfiar aqui para ajudar a batizar o nome do evento, para ajudar a cuidar do visual. Você é um agente ali que precisa... Infiltrado. Você tem que ficar de olho. Na época, quando a gente tinha um presencial muito forte, você ficava com o ouvido aberto. Então, assim, tô rolando uma discussão aqui de um evento que vai ter. Pera, ninguém me chamou para participar da reunião, eu preciso me enfiar nisso. Olha só. Então, nessa empresa... Intrometido do rolê. Muito intrometido. E aí, às vezes, era o chato, porque era o xerife, né? Você ia lá pra falar, isso não pode, a marca não assina assim. E você se impunha, assim, na reunião, tipo... Você se impõe. Quando a empresa não acredita tanto, às vezes você vai passar batido. A pessoa fala, legal, tchau, próximo. Mas às vezes você tem um chefe que acredita muito, você tem um diretor que acredita muito, um vice-presidente que ele vai defender esse aspecto. Precisa desse apoio também, né? Precisa. Branding só ganha força dentro de uma empresa se você tem um grande embaixador ali que tem um nível de poder alto. Então você está discutindo diretorias ou presidências. São pessoas que acreditam em marca, então elas vão fazer isso acontecer. Se elas não acreditam, você vai nadar e morrer na praia. Então, nessa empresa americana, por exemplo, ela tinha um time de branding global muito forte. O Brasil cuidava de América Latina, então eu cuidava de Brasil, México, Chile, Argentina e Colômbia, e às vezes Costa Rica, enfim. Então, o meu dia a dia, eu trabalhava numa geração, era uma empresa de geração de lead muito forte, era B2B. Então tinha uma coisa de geração de lead muito forte, tinha coisa de webinar, e-book, evento presencial. Então, o meu papel era garantir que todos esses pontos de contato estavam construindo as mensagens que a marca precisava. Então, eu estou criando um e-book aqui para falar da diferença entre produto A e produto B do concorrente. Tá, mas como que é o tom de voz que eu, como marca, preciso imprimir? Eu preciso comparar direto, eu vou ser exatamente competitivo, agressivo, ou eu vou ter um tom de voz mais explicativo, mais didático? Os meus materiais, eles têm uma consistência. O evento presencial, o webinar, o e-book e o Battlecard... Tem a mesma atmosfera, assim, né? Ele tem a mesma atmosfera, ele tem o mesmo objetivo, ele segue os padrões globais de marca. Então, nessa empresa em específico, você tinha um desafio ali de ficar ajeitando os materiais para garantir que existia uma consistência em tudo que ia ser feito. E algumas vezes, quando tinha evento, a gente participava desde a nomenclatura do evento até o visual do stand, a maneira como ele vai ser layoutado, a maneira como você vai ter os displays, os vídeos que vão passar nas telas, que você precisa garantir também que isso vai acontecer. Se o presidente vai fazer um keynote, garantir que a apresentação dele está no mesmo padrão de marca e tal. Mas era uma empresa que acreditava menos. Quando a gente vai para uma empresa que era uma startup, que acreditava muito em branding, e eu tinha uma chefe que acreditava muito, um presidente que acreditava muito, eu participava basicamente de toda a concepção de qualquer novo produto, por exemplo. Então, vamos lançar um produto novo, uma feature nova. Chama Galileu Chama Galileu para falar do nome da feature, de como vai ser esse visual,
de como vai ser o tom de voz, de como vai ser a campanha de comunicação. E a gente cuidava do início ao final. Então o time de produto vinha e apresentava um briefing de produto. Ó, o produto vai ser assim, vai funcionar assado, tal. Legal, então vamos fazer o nome? Acho que esse é um case muito bom. Vamos fazer o nome, vamos. A gente vinha, fazia os nomes, chamava uma consultoria de pesquisa, fazia um focus group, testava as percepções do nome, a gente ia lendo cada nome, as pessoas iam falando o que lembra, o que não lembra, que associação ela teve, etc. Pô, então o melhor nome seria esse aqui. Time de produto, o melhor nome seria esse. Ah, legal, como que isso vai ser exibido no aplicativo? Os nossos designers, que a gente tem uma área de criação, vão fazer a tela de como essa feature nova e esse produto vai ser explicado para o consumidor. Ah, nessa telinha vai ter um vídeo, vamos produzir um vídeo que vai explicar a feature nova. Ah, você é um agente 100%, assim. Você cuida do início ao final, né? Então, quando eu gerenciei, por exemplo, uma verba de 13 milhões, aqui a gente está falando de uma verba de publicidade. Então, o que eu cuidava disso era uma campanha de publicidade em que eu precisava triangular com todo mundo de produto, porque a gente teria uma campanha para incentivar a baixar os produtos e tudo mais. A gente tinha que conversar com todo mundo relacionado às áreas de suporte. Então, eu vou fazer uma campanha, vai aumentar a demanda de pessoas conhecendo a empresa. Então, provavelmente vai aumentar o número de comentários em rede social, vai aumentar o número de solicitações em saque, vai aumentar o número de pessoas comentando no vídeo para tirar alguma dúvida e eu preciso que o time de redes sociais consiga responder. Então, você vira quase um chefe de uma tribo ali, né, de um squad, em que você precisa garantir que todas as pontas da empresa estão alinhadas antes de fazer qualquer coisa. Então, como isso se desdobra para uma landing page, como isso se desdobra para o e-mail marketing, como isso se desdobra para um SMS que a gente vai mandar. E aí o grande desafio do brand manager, empresas que acreditam e dão espaço, é justamente ligar as pontas em uma empresa em que tudo tem áreas para tudo. Então, quando eu falo, eu vou ter agora, eu vou cuidar da imagem de marca dessa marca aqui, o tom de voz da gente é amigável. Eu preciso ir lá no time de Customer Experience para revisar junto com ele o script de atendimento, a aura, os e-mails, como que os agentes de atendimento são treinados, se a musiquinha da aura é engraçada ou é não, isso você tem que revisar. E aí você atua como um grande guardião no final. Então, no dia a dia corrido, às vezes a gente tinha campanhas que iam de publicidade, às vezes tinha lançamento de feature nova, às vezes a gente tinha uma collab que ia ser feita, às vezes a gente tinha uma ação de endomarketing que precisava ser cuidada também. Então, como é que a gente vai produzir o Dia das Mães aqui dentro, respeitando os valores dessa pauta, tipo, as mensagens de campanha, você que trazia ou era uma discussão de brainstorms, assim? Aí a gente tinha a agência, quando era uma campanha grande, a gente tinha uma agência de publicidade externa. A mensagem já vinha. Ela já vinha baseada num briefing que a gente definiu como a essência da marca precisava comunicar. Tá. Então, por exemplo, na 99, a gente tinha uma marca que era muito jovem, muito divertida, muito fun, muito simpática, muito gente como a gente. Então, assim, agência, a campanha para falar disso, com esta linguagem. Aí eles criavam e voltavam para nós. Quando a gente voltava, no caso de 99 em específico, quando eles voltavam para mim, eu era gerente de branding sênior Brasil. E a gente tinha uma estrutura como empresa de ter um gerente de marketing em cada cidade que a 99 atuava. Então eu era central ali e tinha todo mundo embaixo. Então quando chegou a campanha Recalcula, que foi uma campanha super legal, eu tive que conversar com todo mundo de produto, para ver se fazia sentido. Depois conversar com todo mundo das cidades para ver se isso refletia a regionalidade dessas pessoas, se a mensagem colaria, se as cores estavam tudo bem, e ajudá-las a desdobrar isso para a sua região. Então a Recalcula precisava ser adaptada para Salvador. Então o time de Salvador vai pensar com a agência local deles, vai validar com o time central para que a gente tenha uma campanha global, digo, nacional. E quando a gente for para o nível regional, a gente tem uma campanha que converse com a região também. Então o dia a dia é um dia a dia... Por isso que você não almoçava. Não almoçava. Na 99, por exemplo, quando a gente teve a incorporação pela China, eu fazia reunião 11 da noite, porque era 11 da manhã na China. A gente tinha diferenças culturais para serem alinhadas. Então, quando eu explicava, a gente vai usar a Maísa. Ah, mas quem é Maísa? Nossa, total. O chinês fala, mas o que é Maísa? Por que não a Gisele Bündchen, sei lá? Sim. Que é a figura globalmente conhecida, né? Ou então, a gente vai fazer um patrocínio, sei lá, do Carnaval de Salvador. Não, mas por que não no futebol? Então você tinha os estereótipos também.
Então o dia a dia do brand manager era ser esse grande guardião. Defender tese o tempo inteiro, né? Isso foi o que me cansou, inclusive. Desabafo. Não, mas isso é uma coisa que eu sempre conto. Legal, assim, legal. Eu sempre amei a parte de carreira, de construir carreira, de ser promovido, de virar gerente e tal. Sim. Eu cheguei até um nível de diretoria, foi muito bom, mas ele custa muito esse esforço de você estar o tempo inteiro defendendo a sua ideia até o final. Então você tem que ficar... Ninguém acredita em você. Você precisa vender toda hora. O tempo inteiro vendendo uma ideia, muitos desafios. E o não acreditar... Não no sentido ruim, né? Não, mas tá certo, mas eu acho que o não acreditar é por, às vezes, não saber. Então você começa a explicar uma estratégia e a pessoa não entende o que é uma plataforma de marca, e aí ela não entende a importância de você ter aquele detalhe naquela comunicação com aquele porta-voz. Ela não entende por que custa tão caro. E aí entra no que a gente conversou um pouquinho atrás, né? Tipo, não existe a cultura de branding. Não. Então Exato. você é o cara que tem que defender a tese a todo custo. Sim. Eu contei uma vez num Muito podcast louco também que a 99, quando a gente teve um chefe global de marketing chinês, ele queria que a gente patrocinasse a Libertadores. E queria porque queria, e a Libertadores, e patrocínio e tal. E aí a gente fez uma pesquisa de mercado na época, a gente fazia mensalmente na 99. Como a gente tinha milhões por mês em comunicação, de um mês para o outro você via uma mudança. Tá. Construiu atributo, não construiu, destruiu aqui e tal. E aí a 99 tinha 99% de awareness. Então, a cada 100 brasileiros entrevistados, 99 sabiam o que significava a marca. Legal. Todo mundo sabia. Não existia uma coisa assim, era pra pessoa olhar e falar, não sei o Não que conheço. é isso. A gente tinha como marca um problema de consideração. Eu conheço, mas eu não escolho Eu não esse. compro, não uso. Eu conheço, mas escolho esse. Tipo, você é a velha máxima. Você conhece a escola? Conheço. Você bebe? Não. Ou você compra? Não, também. Sim. E aí ele falando muito dessa questão da... Não, tem que patrocinar Libertadores, porque Brasil é igual a futebol, não sei o quê, papapá. E aí eu falei, cara, mas não faz sentido. Tá bom, mas deixa eu olhar quais são as contrapartidas. E as contrapartidas eram, basicamente, mensagem nas placas de campo, o logo da 99 aparecendo do lado do relógio, o direito de uso de imagem dos jogadores e tal. E você falava, cara, legal. Mas para uma marca que já tem muito awareness, eu não construo nada. Não é ali que faz o cara querer, agora eu vou pegar um carro. Tem que trabalhar outro tipo de problema, né? Exato. Outra estratégia. E aí eu falei, cara, não faz sentido. Eram $2 milhões o patrocínio. Mas como vai ter que ser, aí tem isso, o brand manager tem que engolir umas coisas também. Como vai ter que fazer, o que eu posso fazer para, de fato, construir marca? Então a gente começou a negociar, por exemplo, vamos fazer um ponto de embarque e desembarque exclusivo no estádio. Sim. Vamos fazer desconto para quem vai de 99 e compra o ingresso. Vamos trazer um benefício de, sei lá, você agendar o seu carro antes do jogo acabar, para quando você sair ele já tá te esperando. Sei lá, vamos tentar descobrir o que a gente faz com isso. Já que vai ter que fazer. Vai fazer sorteio de ingresso, vai ter um camarote, sei lá, vamos tentar descobrir. Estrategicamente, a 99 não precisava disso. Ela não precisava de uma placa de campo com logo rodando, a gente não precisava. Mas, se fosse para fazer, tinha que fazer. Só que eu não sosseguei, falei, cara, é muito dinheiro jogado no lixo, cara, é muito dinheiro jogado no lixo, muito dinheiro jogado no lixo. E a gente vê muito isso em multinacional. É muito dinheiro jogado no lixo, muito dinheiro, assim, muito, rios de dinheiro. E aí eu fiz uma apresentação de 70 slides do porquê não patrocinar a Libertadores. E aí eu estruturei a apresentação. Mentira que você fez isso. Juro, eu Como peguei... é que foi apresentar isso? Meteu skin Cara, com o então, foi assim, eu já tava com acho que 1 ano e pouco de empresa, e eu tinha dados para comprovar o porquê que a gente não podia fazer. Porque eu tinha, na época, acho que se eu não me engano, tinha $5 milhões para trabalhar o ano todo, e 2 seriam gastos na Libertadores que dura 40 dias. Então eu gastaria um volume grande de dinheiro para ficar no ar 1 mês e pouco, e o resto do ano eu tinha que me virar com o que eu tinha, e eu ainda tinha mais coisas para fazer. Então eu falei, cara, eu preciso salvar esse dinheiro de alguma maneira. E aí eu fui, primeiro os dados internos, né, de awareness de marca, os problemas de consideração e tal. Depois eu fui para os outros dados em relação com o que é o patrocínio de marcas em futebol. Então existiam algumas coisas, como por exemplo, a quantidade de dinheiro que se gasta para patrocinar futebol e versus os concorrentes. Então, por exemplo, a 99 entraria na Libertadores e gastaria 2 milhões. O Uber gastava 16 milhões em patrocínio de futebol. Uau. Então, assim, a gente estava falando de basicamente 6 vezes mais, ou 7 vezes mais, 8 vezes mais. Então, o que é 2 milhões perto de 16? É basicamente uma formiguinha com um elefante ali. Então, mesmo eu colocando 2 milhões, que é uma cifra muito grande, olhando para o mercado, é muito pequena.
Porque quando você olhava, isso era só Uber, mas quando você olhava Caixa, que gastava, sei lá, 35 milhões no futebol, aí você pegava Brahma, Ambev, que gastava 55 milhões, sei lá, vários números aqui aleatórios. Você olhava e falava, cara, eu com 2 milhões não sou ninguém, proporcionalmente. É muito dinheiro, mas quando eu entro no mercado que movimenta 100 milhões de publicidade, eu tô entrando com 2, eu não sou ninguém. Sim. Mostrei isso. Depois a gente mostrou uma pesquisa de comportamento de consumo. Então, basicamente o brasileiro, ele gosta de assistir o jogo em casa. As pessoas que vão para o estádio são fãs. Elas realmente gostam e tal. Mas o Brasil não tem costume de sair o brasileiro, todo mundo vai assistir o jogo. Por uma limitação de espaço, mas tinha uma série de outros fatores. Tinha uma série de uma questão de insegurança do estádio, do perrengue que é para chegar. Não é fácil você chegar no estádio, você sair de um estádio. A questão dos preços, nem sempre todo mundo tem acesso ao ingresso, é barato ou não. Enfim, aí levei esse dado. Depois, quando a história de ter um ponto de embarque e desembarque, a gente mostrou o uso de transporte para chegar no estádio. E aí tinha uma preferência por transporte público. Legal. Então a pessoa fala, cara, imagina que eu vou pro Allianz de carro. Tipo, eu vou de metrô, desço e vou andando. Eu vou de trem e vou andando depois. Porque carro é igual um perrengue, mesmo sendo o seu carro ou um carro que você chamou pro aplicativo. E aí mostrei tudo, cara, mostrei o quanto o consumidor lembrava ou não de marcas que patrocinavam campeonatos versus times, versus jogadores, que tinham uma diferença também. 70 páginas, velho. Cara, eu defendi durante 1h30. E aí, na época, quem tava ouvindo? Tava a minha CMO, que era a Estela na época, e o diretor global. Tá. E aí eu apresentei, ele falou, muito bom, muito obrigado por tudo, mas já tá assinado, obrigado. Tipo assim, a gente vai fazer. Mas eu dormi em paz. Como você se sentiu? Eu Botei pra fora. Não, assim, tipo, eu acho que a minha parte eu fiz. O sentimento. Tipo, eu queria muito dormir com a consciência de que se a gente gastar esse dinheiro e não der nada, eu avisei. Tá. Tipo, se a gente rodar a pesquisa mês que vem e ver que não mudou nada... Mas eu acho que é isso que as empresas no final do dia querem, né? Funcionários que tragam iniciativa, mesmo que contrária, mas, pô, 70 páginas provando, porque eu acho que isso é saudável da organização. Também, guiada em dados, né? As 70 páginas que você Não é só achismo, né? não era a sua opinião. Mas o isso mercado falava, né? Mas esse ponto que você trouxe, Kelvin, ele não é uma verdade não, tá? As empresas, elas querem pessoas que façam as coisas. Mentira. Você veio... lá fora, eu que não vi. Então você veio do Então não viesse do empreendedorismo. Assim, se valoriza muito a inovação, a trazer ideia. Mas você fala muito, enche o saco, tchau. É isso. Se fala muito da pessoa, tipo assim, uma pessoa que Manda essas pessoas pra mim aí. Não, ou então tipo assim, essa pessoa é muito negativa, sabe? Ela não quer fazer nada. Okay. Tudo ela é do contra, tudo ela não sei o que. Não, sim, claro, Exato. Então você tem uma coisa assim, eu como profissional sempre me posicionei assim. Se eu não acredito, eu vou falar até morrer que eu não acredito. Mas é top-down, o chefe escolheu. Aí eu faço. Mas eu quero voltar pra casa e falar, tudo certo, eu avisei, eu disse, eu trouxe os dados, eu expliquei. Não foi baseado no que eu acho que eu quero. É bom pra marca, é bom pra empresa, tem dado pra isso. Sim. Mas é complicado, assim, o dia a dia do Brand Manager hoje ainda tem muito de ser professor. Tá. E eu falo isso dos meus alunos. Acho que eu já ouvi você falando isso. Eles terminam o curso e falam, vocês vão sair daqui para serem mini professores. E quando vocês forem explicar uma estratégia, eu quero fazer uma collab. Não leve o slide falando, tá aqui a collab e tal. Você vai ter que explicar o que é uma collab, o que as marcas ganham com collab. O poder disso. O poder disso. Exemplos de collab que deram certo. Com número, não é? Fine e Carmed legal. Não, legal versus o número que ela trouxe, para depois você trazer a sua estratégia. E aí é um trabalho que nem todo mundo gosta, porque você tem que ser um professor mesmo. E essas estratégias, Daniel, você acha que se aplica também? A gente falou, por exemplo, uma das estratégias que você usou como marca pessoal foi a pesquisa, né? Que é uma das ferramentas do branding. Você acredita que as mesmas ferramentas que você usou como marca pessoal na empresa também se aplica na marca pessoal? Ela tem o mesmo ecossistema e complexidade de uma empresa ou não? Ela é mais reduzido? São estratégias diferentes para uma pessoa? Porque também a gente vê muito influenciador que foi querendo fazer a sua própria marca, né? Principalmente agora, atualmente. Então, essas estratégias, elas de empresa que a gente vê no mundo corporativo, elas se encaixam também para quem é influenciador, para quem é uma marca pessoal? Tecnicamente, tudo igual. Construir marca é construir marca. Você tem tecnicamente a mesma coisa. A marca pessoal, a marca profissional, você tem que construir diferencial, atributo, tudo igual. A diferença é que uma marca corporativa você constrói, e uma marca pessoal você identifica. Então, eu posso chegar e falar, olha, a Verso vai ser uma marca debochada.
Mas eu não posso dizer que o Kelvin vai ser debochado. Porque se ele for debochado, vai ser um personagem. Não é ele. Não tem autenticidade, não tem originalidade. Ok. Então, a lógica que você tem para a marca pessoal é que é muito mais você descobrir o que você é autêntico, descobrir o que te faz ser você. E a gente é diferente um do outro, invariavelmente. Por mais que a gente ache, mas eu sou meio que mais do mesmo, eu sou uma pessoa comum. O seu jeito de falar é seu, a maneira como você se veste é sua, a maneira como você enxerga a situação que você está explicando num vídeo é sua. Sim. E na marca pessoal você tem que identificar. É a personalidade real, né? Exato. Só que hoje o que acontece é uma certa pasteurização da marca pessoal. Então existe um guia de, olha, você quer ser visto como autoridade, você vai ter que vestir assim, você vai ter que falar assado, você vai ter que criar vídeo assim, você vai ter que ter o carro assado, Sim, você vai dar. E aí você começa a construir um lugar que tira muito da autenticidade da coisa. Confusão, a gente conversa com muitas pessoas que falam, vou fazer um lançamento aí, passei pelo posicionamento, mas eu não me sinto assim, eu tô perdido. Cara, é o que mais a gente vê. Mas a metodologia é a mesma, assim, eu brinco com os alunos, eu nunca dei aula de marca pessoal como curso, eu já dei aula, as masterclass meio que só, porque as pessoas queriam muito que eu contasse o que eu fiz. Ok. Né? Todo mundo fala, você tem uma marca pessoal muito forte, você faz você usar a laranja Aí você sempre. usa os artifícios das marcas, né, até pra trazer relatório, quantas empresas eu fechei esse ano, Puta, isso é muito É legal. igual, mas assim, eu construo intencionalmente. Né? Então, por que eu uso laranja sempre? Porque isso gera diferenciação e do ponto de vista de associação de marca. A técnica é a mesma. Quando a 99 é amarela em todo lugar, ela gera a mesma coisa comigo. Só que o ponto é, a partir do momento em que eu posto um stories dançando uma aula de dança, eu não tô falando assim, eu vou matricular na dança, porque a dança, dentro dos influencers de brand, ninguém dança, e aí isso me diferencia. Nossa, não é. Que é o que a gente faz com contexto. marcas corporativas. Tipo, olhando para esse cenário, ninguém dentro do mercado de beleza fala de folha. Então eu vou começar a falar de folha. Entendi. Você constrói. Que é oportunidade de negócio, Exato. né? Aí você- A marca pessoal não. Mas eu acho que tem... Os alunos me perguntam muito, se eu comprar seu curso, eu consigo fazer isso com marca pessoal? Consegue. Só que você tem que começar a transpor as coisas. Então quando a gente fala de expressão visual, eu tô criando um logo, eu tô criando uma embalagem. O que é na marca pessoal? É a roupa que eu visto, é a estética das minhas fotos. Quando eu tô falando de expressão verbal, tom de voz, para marca, é como você escreve, é como você fala na hora que você grava um vídeo. Então, mas de novo, a marca pessoal, você não define as coisas. Tipo, agora eu tenho que falar com um tom mais assim para que as pessoas... Não, você só identifica o que é seu e vambora. E aí vamos fazer. Muito doido. A gente chegou agora no ponto ápice do podcast. Vamos. Vamos lá. Nós temos aqui, Galileu... Ai, Jesus. Fora do script. Né? Eu não podia falar pra você isso. Sim. É o seguinte, ou é um Pix de R$1.000 ou uma caixa misteriosa. A gente tem uma pergunta polêmica pra você, Bora. tá? Essa das cabeludas. Ai, vambora. Mas aí você pode ler e... Mas peraí, eu tenho que fazer o pix se eu não quiser responder? A vantagem é só pra gente. Que ótimo. Não Os tem donos do negociação. podcast, né? O host sempre ganha alguma coisa. Deixa eu te mostrar. Bom, acho melhor ele, né? Ele abre... Eu vou abrir aqui, você vai pegar a pergunta que tá aí. Eu vou ser bonzinho, tá? Você pode ler e decidir se você quer responder ou se você vai pagar o Esteban. O que você acha das marcas infoprodutores que usaram o tema Rio Grande do Sul como uma estratégia de marketing? Mesmo que a mensagem fosse sobre doação. Vocês acham que eu vou responder? Fica até o final do vídeo. É óbvio que eu vou responder, gente, pelo amor de Deus. Acho que é um dos meus papéis como alguém que ensina sobre branding, é falar sobre. E aí? Qual você dizer? Bom, a gente tem uma visão aí que a gente não tem como fugir de uma questão política. Eu não estou falando de política partidária. O ato de viver é político. Ok, Então, beleza. Respirei política. Exato. E temos o capitalismo que domina todas as nossas vidas e nada vai mudar. Quando a gente fala de doação, a gente tem que lembrar do conceito. O que é uma doação? Eu tiro o que é meu, eu pego algo que é meu e te dou sem esperar nada em troca. É quase como se você falasse, eu vou tirar um sacrifício aqui para fazer em prol, né, benéfico. Eu não preciso nada em troca, eu não preciso que você me devolva nada. Nada, eu só tô tirando aqui, tô doando para você. Eu não espero retorno, eu não espero devolução, não espero nada. Quando a gente tem um infoprodutor que fala, tá bom, eu vou então fazer um descontão no meu produto, e aí tudo que eu vender eu vou mandar para o Rio Grande do Sul. Essa ação não é um problema, porque no final das contas ela está repassando dinheiro para quem precisa. Então zero problema.
O meu problema é quando as marcas usam desse artifício na promoção do próprio produto em si. Então eu vou falar de infoprodutor que fica fácil. Uma das pessoas que eu comentei esses dias vendeu um curso com quase 90% de desconto e faturou 3 milhões. Legal, 3 milhões vão para pessoas que precisam, então é extremamente legítimo. Para quem está na ponta, qualquer 5 centavos que chegar tá ótimo. O ponto é que essa infoprodutora em específico ficou fazendo comunicação assim. Já são mais de 15 mil alunos no meu curso. Nossa, gente, vocês compraram um puta produto animal pagando nada. Nossa, que oportunidade incrível. Gente, segura, meu suporte não tá dando conta da quantidade de gente que entrou. E a doação em si, se falou muito pouco. Se promoveu, né? E quando falava da doação, você tinha uma coisa assim, ai gente, por sinal, 3 milhões, nossa. E aí, bom, pra mim a crítica é o como. Não é o porquê. O porquê tá ótimo, mas o como. A estratégia de lançamento desse produto. Não existe um lançamento no meio de uma tragédia. Exato. Então, assim, o post em específico era não doe nada até as 20 horas. Tipo, num momento em que as pessoas estão passando por um enchente, que cada minuto conta, é sério que eu vou fazer um copy dizendo não doe nada até as 20 horas, porque eu vou lançar um produto daqui, sabe? Tipo, é complexo essa questão. E aí, quando a influenciadora postou isso, que ela foi criticada, aí vira-se uma outra coisa que é: eu estou fazendo alguma coisa enquanto vocês estão reclamando, eu estou mudando a vida de alguém, eu não ligo para o que vocês falam. E aí vira de novo um grande jogo de posicionamento, de diferenciação. Tá errado em fazer isso? Não. Mas eu acho que a intenção nesse aspecto é quando a gente começa a falar, putz, mas precisava disso? Será que você não precisava simplesmente falar, galera, quem fez uma doação, me manda um comprovante que eu libero o acesso do curso. Ponto. É a mesma coisa, só que você inverteu a ordem de prioridade das coisas. Eu tô muito mais preocupado que você faça uma doação e não é pro meu Pix, não é pro meu produto, não é pra minha empresa. Eu tô indo pra outro lugar. Só me mostra que chegou lá esse dinheiro. A gente teve alguns outros casos, né? Eu fiz uma promoção na compra de 3 produtos, 50% do terceiro produto eu vou doar. Péssimo. Tipo, por que você precisa fazer isso? 2,5. Inclusive, ontem eu fui no supermercado aqui em Barueri. Cara, a porta da frente eram colchões. Com uma placa gigante com desconto, assim. Tudo bem, é mais fácil de você achar ali o colchão e tal, mas eu acho que é se aproveitar de um momento ali que, pô, precisa de mais carência, sabe? É você simplificar a coisa. E o como, pra mim, crítico é assim, você precisa captar lead agora? Você precisa mesmo captar lead? Pra mim, Você não podia simplesmente fazer do alto dos seus 2 milhões de seguidores, você não podia fazer, galera, vamos doar, tá aqui o Pix. Sim. E deixa a galera Acabou. doar. Você precisa vender um produto. Usa o seu canal de mídia, por favor, né? E aí eu vi algumas pessoas falando assim, mas, por exemplo, a pessoa não tem costume de doar. Aí, Cultura de doação no a cultura de Brasil. doação no Brasil não existe. Legal. Aí o Kelvin lançou o custo de diferenciação por R$99. Aí todo mundo comprou, porque tá muito baratinho. Eu queria comprar, era 3 mil, agora não dá, mas 99 eu consigo. Olha que legal, eu fiz o gatilho da pessoa doar e no final ela ainda teve conhecimento. Muito legal. Desde que o Kelvin não chegasse e falasse, gente, batemos a meta de 30 mil alunos, nossa, meu curso agora vai mudar a vida de você. Não é sobre o curso, é sobre uma tragédia. Então, assim, eu acho que é muito mais sobre a forma. Quando a Ambev decide parar a produção de cerveja para envasar água, Incrível. muito legal, incrível. Ela poderia não fazer nada. Ela poderia simplesmente continuar a vida dela normal. Quer dizer que ela não tá sendo oportunista? Tá, de alguma maneira ela tá se promovendo. Olha como eu sou foda, olha como eu sou incrível. Parei a minha fábrica, isso valoriza a minha imagem, isso valoriza a minha reputação. Tudo bem, mas ela não fez compre uma Brahma que eu dou R$1. Sabe? Total. Tipo, não é compra meu produto, eu duplico a doação. Por que a gente precisa atrelar a compra para doar algo? Total. E isso vem muito na contramão quando você olha alguns influenciadores que falaram o seguinte, tem um influenciador de Sergipe que falou assim, gente, eu preciso ajudar, eu quero ajudar e tal, Pix solidário. Cada um dos meus seguidores, se fizer R$1 de Pix. Em 24 horas ele tinha R$150 mil. Ele não precisou vender nada. Ele não precisou vender nada. Ele tinha uma força de influência para fazer as pessoas ajudarem. E o apelo é o mesmo. Eu não ia doar, mas eu doei R$1. Ela pode doar R$1. Sim. Pode. Mas quando juntou 125 mil a pessoas que doaram R$1, foi. A gente viu influenciadores que simplesmente falaram, gente, eu vou comprar tais aparelhos para purificar a água, doem quanto vocês puderem. E aí, em 24 horas, tem R$5 milhões doados. Então, assim, eu acho que não é o momento, não é o momento de vender produto, não é o momento de você atrelar
Isso, e não é o momento de você mostrar que você é muito legal de ter feito um descontão no seu produto e ao mesmo tempo ajudado o Rio Grande do Sul. É um excesso de autopromoção. Então eu, como empresa, decidi, por exemplo, essa semana não publicar nada de produto. Tipo, nada, não tem nenhum post falando CTA, nada, lista de espera, zero, pode esperar. Tudo bem. Nos meus canais, com a minha própria comunidade, eu usei a força da influência para falar de doação. Então eu mando um e-mail falando, ó, tá aqui os links, fiz um post com a curadoria de pessoas ou empresas que são confiáveis para você doar, usei os espaços de stories para falar de marcas que estão fazendo coisas legais para te inspirar a fazer, e só. Eu não preciso gerar um movimento de consumo De se promover. Não, e assim, eu poderia não me promover, mas assim, eu não preciso gerar um movimento de consumo. Eu não preciso fazer o BDP a R$99 para fazer um monte de gente comprar para poder doar. E aí, para mim, o que pega é a doação Robin Hood. Então é a coisa do tipo, eu faço o BDP a R$99, aí eu vendo R$1 milhão. Aí eu falo, a Galileu Brand está doando R$1 milhão. Cara, eu não tô doando nada. Eu tô pegando dinheiro que veio daqui e jogando pra lá. Só terceirizada. Se eu pego e faço, faturei R$1 milhão, eu vou tirar R$1 milhão do meu caixa pra virar R$2 milhões, aí a Galileu Brand está doando alguma coisa. Mas, e aí é onde me incomoda também, que é a coisa de você falar, nossa, eu como empresa estou fazendo, não está, né? Compre um produto que eu dobro a doação. Por que você não tira do seu próprio caixa? E aí tem um dilema que os pequenos empreendedores enfrentam, né? Tipo, mas eu não tenho dinheiro, eu queria ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Então eu recebi algumas DMs falando isso, mas eu queria muito ajudar, mas o meu caixa é para pagar o meu funcionário. Se eu tirar R$5 aqui vai fazer diferença. Então você não pode doar. Mas eu podia usar meu estoque que estava parado, queimar esse estoque para doar. Beleza, então faça. Mas é um pouco assim, mas por que você tem que entrar nessa conversa? Então por que você tem que fazer que você está doando acontecendo? Divulga, né? Divulga então. Podem, Se isso não é a forma... Exato. Se não é a forma, não faz. Exato. Então a gente viu vários exemplos de marcas muito legais. Acho que proativamente destinaram seus recursos. Marcas que questionavelmente fizeram simplesmente um post falando, doe aqui, tá bom? E acabou, ou marcas que fizeram compre um que eu coloco mais um. Mas no fundo, assim, acho que pra quem tá ouvindo, principalmente, a crítica não é sobre pra onde vai o dinheiro. O dinheiro, cara, você vendeu, o dinheiro chegou lá, as pessoas precisam do dinheiro. Elas perderam tudo. Então, se você vendeu o seu produto, faturou 2 milhões e o 2 milhões chegou lá, bom demais. Ótimo. Show demais. Mas é de bom tom? Não é. Você, com certeza, como influenciador, conseguiria fazer todo mundo doar R$1 e virar 2 milhões do mesmo jeito. Sim. Você como empresa poderia pegar um pedaço do seu estoque e destinar para lá. A Panvel, por exemplo, foi muito criticada. A Panvel é uma grande rede do Rio Grande do Sul, amada, querida, que fez o troco solidário. Aí você compra alguma coisa, aí no troco eu arredondo e com esse arredondado troco eu dou para alguma coisa. E a galera caiu matando isso. Caiu matando, tipo assim, cara, pega o estoque de remédio que você tem na sua armário e manda. Vai fazer o simples, né? É isso, não tem muito... E aí, de novo, vamos voltar pro começo dessa pergunta. O que é uma doação? Eu pego algo e dou pra você sem esperar nada em troca. Então eu sacrifico o meu estoque, eu talvez tome prejuízo, eu talvez não possa fazer isso agora. Mas se você quer fazer, você tá fazendo do seu. Você não tá criando um artifício para gerar consumo e tal. E aí, filosoficamente, a gente chega, obviamente, numa ponta muito distante, mas que estão conectadas, é o excesso de consumo. A gente viveu o que a gente tá vivendo agora. Então, se a gente tá o tempo inteiro falando, comprem, façam mais coisas, tragam mais produto, comprem mais coisas, comprem mais plástico, é o que a gente vai ter como consequência. Muito bom, que aula, muito bom. É legal, né, que ele traz uma explicação, né, do começo, meio, fim e ainda uma conclusão no final. Pode fazer o Pix pra mim agora, agradeço. É isso aí, senhoras e senhores. Esse é Galileu Nogueira. Muito bom, cara. Que episódio delicioso de assistir, né? Tenho certeza que quem tá assistindo aqui... é pra essa câmera, né? Desculpa. Então, muito legal. Você que acompanhou aqui um pouquinho das explicações do Galileu, de como é que se posiciona uma marca, qual que é o pensamento crítico que eu tenho que ter, né? Você vê a capacidade crítica que ele tem de analisar, olha, eu fiz aqui 70 páginas para provar de que a gente não deve ir por esse caminho. Então você vê que o dia a dia dele é a mensuração do que vale a pena, do que é intencional, do que é, né, é coerente do meu posicionamento de marca. Eu acho que é um pouquinho desse senso crítico que nós, como empresários, ou até mesmo profissionais de comunicação, temos que ter. Senão a gente só fica lá recebendo ordens de alguém que não sabe nada
E você que tem o conhecimento, acaba, não, tá bom, eu faço. E você nunca se impõe, você nunca faz a diferença de fato. E você que é empreendedor tá realmente aprendendo um mundo que talvez seja novo, mas você vê o impacto que isso tem, tanto de faturamento quanto impacto social também. Então acho que é um grande insight que a gente pode tirar daqui. Muito legal. O que você achou do podcast? Muito bom, eu fiquei na cadeira de aluno aqui, no caso. Inclusive, se você assistiu esse episódio até o final, comenta aqui a parte mais relevante, né? Pra gente também saber como que foi o episódio para nós até aqui. Pro Galileu também buscar mais assuntos para trazer para vocês. E onde eles te encontram? Seria muito interessante a gente falar. Eles me encontram em qualquer lugar. Hoje eu estou disponível com conteúdos todos os dias no @Galileu Nogueira, lá no Instagram. Então, @Galileu Nogueira, sigam. Toda Você vê que ele nem erra mais a câmera. Eu tô perdido, ele... Eu já sei ali, ó, aquela câmera que me filma. @Galileu Nogueira, todos os dias tem conteúdo novo. Segunda a sexta, sábado e domingo a gente vive, então tem conteúdo de vida pessoal. Toda terça-feira tem episódio novo no Branding Tudo Podcast. Legal. O podcast está no top 20 de negócios. Uau! Do Spotify, que inclusive a gente precisa marcar agora o reverso, né? Vocês irem lá também, pra gente discutir alguns outros temas. Legal. LinkedIn, estou produzindo conteúdo também de segunda a sexta. Conteúdos um pouco mais voltados a empreendedorismo, branding voltados a empreendedorismo, onde eu trago um pouco de mais densidade, falando mais sobre branding voltado aos negócios, algumas reflexões sobre o mercado, sobre as marcas, e também tem conteúdos através da newsletter, enfim, que também mando toda semana, e o BDP, que são os produtos do BDP hoje. Então, se você quer aprender branding desde o início, tem o BDP Introdução, cursinho rápido de 3 horas para te dar a bagagem. Legal. Nessa jornada para se tornar expert. BDP Imersão, para quem quer imergir de fato no assunto, com 9 horas e meia. E o BDP Especialização, para quem quer 3 meses de aula comigo. Incrível. Com vários encontros em que a gente vai ter um trabalho de conclusão. Inclusive, você tem que apresentar um planejamento. Olha que legal. Para que eu avalie, e dê alguns direcionamentos. Não é quase uma espécie de aula ali em grupo de no máximo 10 pessoas. Então, muito obrigado pelo convite. Foi incrível bater um papo com vocês. Muito bom. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo episódio. Tchau.